Olá, muito boa noite, sejam todos bem-vindos para a nossa série de lives de aquecimento para o treinamento gratuito Descomplicando a Avaliação Psicológica, que vai ter início nesta segunda-feira, dia 22. Então, nestas 3 aulas da segunda, terça e quarta-feira, você vai aprender os caminhos para viver de avaliação psicológica em 2024 com confiança, segurança e alta remuneração. E um dos temas que a gente vai estar disponibilizando neste treinamento gratuito é a avaliação psicológica para o judiciário, a perícia judicial, que também vai ser tema da nossa live de hoje. E hoje nós convidamos uma aluna aí do nosso curso de capacitação, a psicóloga Aline. A Aline aí que é do Rio de Janeiro, que já está atuando com avaliações psicológicas e também com as perícias judiciais no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. E ela vai estar compartilhando nesta noite aí como que está sendo essa experiência agora atuando também com as perícias judiciais. Então, só vou conferir aqui se a Aline já chegou aqui na nossa live de hoje. E se você ainda não fez a sua inscrição para o nosso treinamento gratuito Descomplicando a Avaliação Psicológica, é só digitar aqui a palavra eu quero nos comentários ou também ir lá no link da nossa bio, clicar no link e fazer a sua inscrição. Então você vai deixar lá o seu e-mail para que você possa estar recebendo o link de cada uma das aulas. Então as aulas da semana que vem aí do treinamento, elas não vão acontecer aqui pelo Instagram. Elas vão acontecer por uma plataforma específica, também para que você receba os materiais complementares de cada uma dessas aulas e ao final receba o certificado de participação. Então para isso é importante que você faça a sua inscrição digitando aqui eu quero, ou depois você também pode chamar a gente lá no direct que a gente envia o link de inscrição para vocês. Eu vou fixar aqui então, deixa eu só ver aqui se a Aline já chegou. A Aline já está por aqui, então vou enviar o convite aqui para ti, Aline, é só aceitar. E se você tem alguma dúvida referente à avaliação psicológica para o judiciário, sobre as perícias judiciais, como que você, psicólogo aí não concursado do Tribunal de Justiça, pode estar indo no fórum aí da sua cidade ou dos municípios vizinhos fazer avaliação psicológica, prestar esse serviço para o Tribunal de Justiça. Então, se você tem alguma dúvida, aqui embaixo da nossa live tem um balãozinho ali com um pontinho de interrogação. É só você clicar e deixar a sua dúvida, a sua pergunta, que a gente vai estar respondendo aqui na live. Ai, acho que deu certo o convitinho aqui para a Aline. Olá, boa noite, seja muito bem-vinda, Aline. Obrigada. Estão me ouvindo direitinho? Sim. Então, se acontecer de dar um delay aí na minha voz ou mudar a minha voz, ficar mais grosso, mais fino, é porque a nossa internet aí, o Instagram, na verdade, ele tá com bug aí faz uns 15 dias. Então, esses dias eu tava fazendo live aqui, o pessoal comentou, olha, tá dando problema na sua voz e tal. Aí assistindo a live de outros colegas também tava com esse bug. Então, caso aí dê alguma deformidade na minha voz, não se preocupe que logo já volta. Aline, então, para quem ainda não te conhece, né, que tá te vendo aí pela primeira vez, eu gostaria que você se apresentasse, contasse aí aonde você mora, qual que é o seu estado, como que foi aí a sua decisão em ser psicóloga. A gente tem muitos estudantes de psicologia também que nos acompanham aqui, outros colegas, psicólogos, psicólogas, cada um com a sua história aí da sua graduação. Então eu gostaria que você compartilhasse um pouquinho primeiro aí como que foi essa tua trajetória na psicologia e durante a graduação. Eu sei que já faz um tempinho aí, alguns anos que tu é formada, né? Então... Isso. E boa noite para todos. Primeiramente, quero agradecer, né, esse convite maravilhoso. Fiquei muito feliz e honrada, né, de poder compartilhar com os colegas, né, PSIs, né, que têm interesse, né, em atuar na área do jurídico, que é uma área muito legal, uma área muito bacana.
e que é pouco falada na faculdade, né? Pelo menos na minha época foi muito pouco falado. Eu vou fazer agora em 2024 10 anos de formada, né? Na minha época tinham muito poucos faculdades que tinham psicologia e no último, acho que foi no último período que entrou na grade, né, psicologia jurídica. E aí eu me encantei com a psicologia jurídica, fiz logo uma pós-graduação na área jurídica, né? Para continuar estudando, que a gente fica naquela coisa, né? E agora? Vou parar de estudar? O que eu vou fazer? Porque vem, né, as inseguranças normais, né? De atuação, a gente fica meio perdida, né? Em saber onde a gente vai atuar. E no início eu não queria clínica de jeito nenhum. Falei, não, eu fui no intuito de área escolar, porque eu já dava aula em escola. Mas aí a gente vai tendo experiências, né? Vai vendo como que a prática, o estágio, e aí gostei da clínica, mas aí no final eu gostei mais da jurídica. E aí, bacana. E não trabalhei, né, inicialmente na jurídica, fui para a clínica porque surgiu a oportunidade, que foi uma escola para mim, assim, muito boa, porque eu tive muito contato com vários públicos, né? E aí veio a pandemia, veio aquela questão, né? Você tem que atender online, né? Tudo teve que parar, e aí a gente não podia parar de cuidar, né, das pessoas, né, que precisavam de um acompanhamento psicológico. E aí conheci, na verdade, vi um curso de perícia na internet, eu não lembro agora, eu lembro que eu vi assim um curso, eu falei, vou fazer já que eu tô mais em casa, né, porque a gente tá presa, aquela coisa. E aí fiz voltar para o direito, assim, falava de perícia, tinha uma questão voltada para o psicólogo, perito, porém era mais voltado para o direito. Tinha muitas técnicas, assim, igual a gente tem na Atualize, né? Porque como a Liliane já é psicóloga, então ela, né, vai realmente explicar como é o papel do psicólogo ali, tem as normas, né, que a gente tem que estar atento também, né, que eu aprendi na Atualize com relação ao o CFP, né, que a gente tem que estar atento às normas, né, enfim. E aí, dali eu comecei acabei o curso, me inscrevi aqui no estado do Rio, eu sou do Rio de Janeiro, e aqui a gente precisa ter o curso, né, para fazer o cadastro, que alguns estados é obrigatório. E aí me cadastrei meio com medo, né? Eu falei, vamos pro TJ, né, do estado. Primeiro eu me cadastrei nele e deixei, não fiz para outros locais, né? Que tem o TRT, né, também, e tem a Justiça Federal. E aí eu fiz só para o estado inicialmente. Logo de cara recebi nomeações, assim, 3 meses de cadastrada, né? E aí fiz a avaliação, depois recebi logo uma outra, fiquei feliz. E aí eu já estava conhecendo a Atualize nesse período, porque fiquei insegura de, né, executar, porque eu ainda estava muito crua, né? E voltado para o direito, eu fiquei, né, naquela dificuldade mesmo como é que eu vou dizer? Aquela base, né? Voltada mesmo para a psicologia, estava carente ali. E aí uma colega me indicou a Atualize, né, pelo Instagram. Eu acho que ela tinha feito um curso já, gostou muito da didática e ela falou que a assistência da Viliane era ótima, né? A gente perguntava, em qualquer momento ela responde, ela está bem disponível. E aí eu falei, então vamos embora, né? Vamos abraçar. E aí eu fiz o curso em 2022 que eu fiz. E foi nesse período que eu recebi a nomeação. Se eu não me engano, eu recebi a nomeação em 2021. Foi no finalzinho do ano, e aí em 2022 eu iniciei na Atualize. E aí foi maravilhoso. Fiz um laudo muito bom, né? E deu tudo certo. E aí, daí foram vindo mais nomeações, né? Inclusive, recentemente eu recebi 5 de uma vez, né? E aí tô super feliz, atuando aí na área jurídica. Quero muito trabalhar só com isso. Atualmente eu ainda trabalho na clínica também, como autônoma, né? E é isso, assim. Se deixar, eu vou falando aqui, gente. Vamos deixar a William falar também. Que bacana, Aline. E como você está falando, como que está indo a tua trajetória e as nomeações, com certeza, aí em breve, né? Você, se for esse o teu desejo de atuar com as avaliações para o judiciário, né? É o que acaba acontecendo. Inclusive, amanhã, né, a gente vai receber uma aluna aqui, eu estava conversando com ela,
e ela tem tanta nomeação, tanta demanda para o judiciário, que ela falou, eu não consigo mais trabalhar em outra área, porque eu tô tendo muito trabalho para as avaliações para o judiciário. Então, isso acaba acontecendo, né? A gente recebe primeiro uma nomeação, depois outra, aí o juiz vai conhecendo ali, né, o nosso trabalho através das avaliações dos laudos que a gente vai entregando para eles e, consequentemente, aí vai vindo outras nomeações, o pessoal fica conhecendo a gente. E como a Aline falou, né, tem alguns tribunais de justiça, que é o caso do Tribunal do Rio de Janeiro, que quando a gente vai fazer o cadastro junto ao tribunal como auxiliar da justiça, que é o que o psicólogo perito é um auxiliar da justiça, a gente precisa estar comprovando ali na hora que faz esse cadastro um certificado, né, que a gente tem o conhecimento, né, tanto teórico, tanto prático ali, desse contexto que vai atuar, que é avaliação psicológica para o judiciário, perícia judicial. Então, a grande maioria dos tribunais de justiça, eles solicitam um certificado ali de 30 horas mínimas, né, de curso para estarem aceitando o seu cadastro. Então, todos os nossos alunos aí, quando finalizam o módulo de perícia judicial, a gente envia um certificado específico, né, desse tema ali, porque precisa para fazer ali o cadastro. Até teve uma colega que comentou que na cidade dela existia, ela não é nossa aluna, vai se tornar aí nossa aluna, mas ela comentou que fez o cadastro e que lá tinha muitos psicólogos e eles não chamavam, né? Por quê? Por que eles não chamam? Principalmente o juiz, o servidor que vai fazer a tua nomeação a primeira vez, ele não te conhece pessoalmente, não conhece aí das suas capacitações, o que você estuda, então ele vai dar uma olhadinha lá no seu currículo, vai olhar se você tem o certificado do curso de capacitação para estar nomeando. Então, não adianta o psicólogo, né, pegar e simplesmente juntar lá o CRP dele, que não vai ser nomeado, porque principalmente para essas primeiras nomeações ali, eles olham se você tem a capacitação, porque é um trabalho muito sério, precisa ser um trabalho muito assertivo, né, junto à justiça. Quem acaba conhecendo o nosso trabalho é um juiz, é uma juíza, é o promotor de justiça, é os advogados, então a gente fica diante dos olhos deles também, do trabalho que a gente faz, então precisa ali ter esse trabalho mesmo de avaliação psicológica, né? E por que avaliação? Porque a perícia judicial, ela requer o conhecimento de avaliação psicológica, porque a gente vai precisar saber ali conduzir uma entrevista, né? Fazer as nossas observações do comportamento verbal e não verbal desse sujeito. Na maioria das perícias, a gente não utiliza testes psicológicos, porque dependendo do caso ali, não se tem, né? Ou pela faixa etária, ou pelo que precisa ser, pelo objeto daquela perícia, né? Então, a gente precisa utilizar outros recursos, além dos instrumentos que a gente tem para estar realizando esse trabalho. E, Aline, como que é o teu trabalho aí no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, né? Eu compartilho aqui sempre nos meus stories, eu indo no fórum, fazer as avaliações, eu mostro a sala, o que eu estou fazendo. E aí no Rio, você vai até o fórum, eles cedem uma sala para você fazer essas perícias, essas avaliações, ou você atende no seu consultório? Então, das duas formas, né? Tanto lá no fórum é disponibilizado também, a gente entra em contato com o setor, né, de agendamento, e aí a gente dá a nossa data, eles, né, verificam e confirmam, e aí a gente tem que peticionar lá, né, que foi disponibilizado o horário, a data bonitinho. Ou o meu consultório particular, que no caso eu subloco uma sala, me organizei, né, para sublocar próximo à minha residência, para não ficar também muito distante, né, para mim, fica mais prático, né? E aí o que eu faço, né? Eu dou preferência para quando não tem justiça gratuidade, que o valor é um pouco mais abaixo, né? Que é até uma curiosidade de muitas pessoas. Quando é no caso particular, né? Seria particular, eu boto no meu consultório, né? Que aí fica mais, a pessoa vem e se desloca para até onde eu moro, né? Na verdade, onde eu estou mais próximo.
porque o fórum, a maioria deles que eu estou recebendo nomeação é no centro do Rio. E eu não moro próximo ao centro do Rio. Então, para me deslocar, né, é um pouquinho mais longe. Enfim. E aí eu criei essa tática, tá dando certo, né? Mas aí fica a preferencial de cada um também, né? Também se organizar, né? Por conta da agenda. E assim, eu tudo a gente vai se adaptando também, né, gente? Porque depende muito da demanda, né? Aos poucos vai vindo, vai aumentando, aí a gente vai vendo a logística, né? Dos nossos enfim, tudo dá pra gente organizar direitinho e dar certo, né? Pra que dê. Então, e uma coisa assim interessante, assim que eu queria até falar, eu percebi que o juiz que, né, os últimos que me nomearam, conheceram o meu primeiro trabalho. Eu vi que é o mesmo nome do juiz. Eu falei, deixa eu ver se de repente me conhece, né? E aí eu vi que são os mesmos. E assim também, a justiça é um pouco lenta, né, gente? Pela DAC, não sei aí no Paraná, mas aqui as nomeações, algumas que vieram agora em dezembro, eu fui nomeada em setembro. Aí agora em dezembro que veio e-mail, né? E até mesmo no sistema ainda estava no prazo ainda de eu ser notificada. Não sei, provavelmente deve estar tendo uma demanda tão grande, né? Porque pela data eu falei, caramba, agora que chegou, alguma coisa está acontecendo, mas é porque o cartório está com muito trabalho, né? Provavelmente. E é organizar isso, então às vezes, assim, né, a pessoa está cadastrada e às vezes demora e tal, mas pode ser por conta disso também, né? Por conta da demanda. Então aqui eu percebi que essas últimas vieram com datas bem divergentes, assim, setembro, outubro, e veio dezembro para mim, né? Isso, então vai depender exatamente disso, da demanda que tem aquele fórum, porque os servidores são poucos, né, servidores que o Estado ali, que o fórum tem, até quando a gente vai fazer alguma visita no fórum, a gente vê que é poucas pessoas que trabalham ali, a demanda é gigantesca, né, de ações que chegam diariamente. Então vai depender também de cada fórum, de cada cartório. Aqui a gente tem em média assim, de um mês acumula 10 mil processos. Né? E isso eu moro numa cidade de 30 mil habitantes. Né? Então, mas é uma cidade que abrange outros municípios. Né? Então tem o fórum, mas é um fórum que é responsável por mais 5 pequenas cidades, municípios. Então tem muita demanda e poucos servidores, né? E aí até eles fazerem a movimentação no processo, a movimentação, porque assim, pessoal, hoje, né, os processos eles são digitais, online. Alguns anos atrás eram processos físicos, então tudo era impresso, todas aquelas folhas, você precisava ir lá no fórum, pegar aquele malote para ler o processo, daí você tinha um prazo para devolver para o advogado pegar, então era mais demorado ainda. Agora é tudo, né, online, a gente faz isso que a Aline falou, o peticionar, a gente faz pelo computador. Então, muitas vezes eu compartilho com vocês, eu tô na minha casa hoje trabalhando com as avaliações, porque a gente faz tudo de casa. Esse peticionar significa pedir. Então, eu escrevo lá, faço um documento específico e junto, né, no processo, e o juiz ali, os servidores ficam sabendo que eu fiz aquela manifestação, ou um aceite, ou um agendamento de data de perícia. E a colega perguntou sobre essa questão do agendamento, né? Se a gente faz as perícias no fórum ou se a gente faz no consultório que a gente atende. E como a Aline bem trouxe, você tem essa autonomia, né? O psicólogo tem essa autonomia, então a gente não é psicólogo concursado e também isso não significa que se tem psicólogo concursado, você não vai ser chamado, você vai, né? No fórum que eu atuo tem psicóloga concursada, mas como a gente falou, né, a demanda é tão grande que precisam estar nos chamando, né, de fora para estar auxiliando nesse trabalho. Então, a gente tem essa autonomia ou de marcar as avaliações no fórum ou de marcar no consultório, ou nos dois locais. Então, você falou que você atende tanto no teu consultório, tanto no fórum. A Denise aqui, que é a nossa aluna, também ela atende tanto no consultório, tanto no fórum. Então, vai depender ali da tua agenda, da tua organização. Eu deixo 2 dias da semana para mim estar indo no fórum. Então, para mim, o fórum é bem próximo. Eu sempre deixo nas terças e quintas à tarde para ir fazer os atendimentos. E o restante eu faço tudo de casa. A colega perguntou se a perícia quem marca somos nós diretamente com o periciando.
aqui, né, como eu faço todos os atendimentos no fórum, a minha preferência é ir fazer esses atendimentos no fórum. Eu faço o agendamento conforme a minha agenda, no dia e o horário, então eu aproveito e marco mais do que uma no mesmo dia para mim aproveitar nesse meu deslocamento até o fórum. Então eu coloco lá o dia e o horário, aí o oficial de justiça que trabalha lá no fórum, ele vai lá na casa dessa pessoa, independente de onde ela mora, e vai dizer, ó, no dia tal, vai intimar, no dia tal, horário tal, você precisa comparecer no fórum e aí essa pessoa vem. Então eu não entro em contato, eu não tenho o telefone dessa pessoa, ela não tem o meu telefone também, eu só comunico ali no processo mesmo o dia e o horário, eu dou um prazo também, porque o oficial ele precisa, né, ter esse prazo de deslocamento, porque às vezes ele vai na casa da pessoa, a pessoa não tá, ou a pessoa ela mudou de endereço, então ele precisa localizar outro endereço. Então, no mínimo 15 dias, 30 dias, para dar tempo do oficial de justiça ir lá, intimar, informar essa pessoa da data e o horário. E aí, no Rio de Janeiro, como que você faz, Aline, sobre os agendamentos? Também eu faço assim, eu peticiono lá, né? Quando eu coloco o aceite, né? Tem várias etapas, né? Para quem não sabe, né? Tem a questão primeiro do aceite, a gente verifica primeiro o processo para ver se a gente tem afinidade, se, né, tem capacidade realmente para avaliar aquele processo, porque existem várias varas, né? Várias famílias, vara criminal, né? Aqui tem da fazenda, fazendária, eu já fui já também nomeada. E eu amo dos família, né? Para mim, eu queria só de família, mas ainda tô atuando em várias, né? Porque até isso também que eu queria até passar aqui para vocês, né? Que eu atualizei no início, quando eu não estava tendo muita nomeação, eu atualizei as comarcas de atuação. E aí eu marquei todas. Eu falei, vou colocar todas, porque eu tô com agenda, tô com horário, para ver se dá uma mudada. E eu acho que assim, para mim teve um retorno bom, porque eu acho que dali teve até mais demanda, né? E assim, até que a maioria foi comarca da capital mesmo, né? Não sei se é porque eu trabalho lá, e aí, né, verificado, como eu falei, o juiz ele vê o nosso trabalho. E aí enviei currículos também, até falei, sempre falando com a Viliane, né? Aí ela falou, tenta ir lá, se apresentar e tal, porque também isso é importante. Acabei mandando e-mails, né? Currículo atualizado para os gabinetes, e aí eu acho que isso também ajuda muito, né? Quem tiver, né, menos disponibilidade, né, de ir, e aí mandar por e-mail, porque hoje em dia a tecnologia tá aí, né? Tudo é muito virtual, né? E aí, aqui eu faço assim, eu peticiono, boto lá o horário, o local, o horário, data, também conforme a minha agenda, né? E teve um processo que um advogado mandou um e-mail para mim confirmando que estaria presente. Pode ser que ele confirme, né, com você, porque assim, eu boto lá, tem o meu contato, né? E aí pode ser que entre em contato com você para confirmar. Mas assim, tudo a gente tem que descrever ali no processo. A gente não tem que ter interno, né? O juiz ele tem que estar ciente de tudo que está acontecendo, né, com relação à data. Então é importante a gente colocar lá, né, para todo mundo ser notificado. E aí o juiz, depois que eu coloco, ele pede para intimar as partes, né, a certidão para confirmar, né, que eles receberam a intimação de informação sobre a perícia ali, né, do horário, tá ciente, bonitinho, e aí tem um retorno não sei se o sistema daí tem isso, mas aqui no sistema parece que eles foram intimados, que tá, né, da minha petição, né, que tá ali informando a data da perícia para ser realizada. Isso, o oficial de justiça, ele faz a movimentação, ele também junta no processo, e aí a partir do momento que você é nomeado, você tem acesso ao processo, ao momento que você quiser tá fazendo a leitura ali. Então, o oficial de justiça foi na casa da pessoa, encontrou a pessoa, ou encontrou o representante legal daquela pessoa, ele vai colocar lá, intimei, e aí ele junta no processo. Essa pessoa, comigo, nunca aconteceu de faltar, né? Porque eles têm uma obrigação legal de comparecer, então você já está ciente que essa pessoa, ela vai. Acontece raramente, mas
as pessoas acabam se mudando, então o oficial de justiça também consta, né? Fui no endereço no dia tal, horário tal, conversei com os vizinhos, informaram que a pessoa se mudou. Aí eles fazem uma busca mesmo ali, o próprio judiciário, do novo endereço e vão atrás ali do novo endereço dessa pessoa até conseguir encontrar ela. Então é a garantia também que essa pessoa ela vai comparecer ali na perícia no dia e horário que você repassou ali para o judiciário. Aqui a colega perguntou em quanto tempo após feito o cadastro no Tribunal de Justiça você foi nomeada. Uma curiosidade. Você lembra, Aline? Foram 3 meses. Depois de 3 meses que eu fui nomeada. Eu, assim, achei que ia demorar mais. Para mim, a surpresa foi antes. E aí foi uma alegria, né? Dá uma ansiedade, a gente fica super ansiosa, né? Na primeira. Ah, meu Deus, eu sou perita mesmo, né? E dá uma ansiedade, a gente quer logo responder, mas aí a gente tem que olhar, né, direitinho. E assim, meu primeiro caso foi super interessante, porque foi muito assim. A gente sabe que nosso trabalho, na verdade, da psicologia sempre é ajudar, né? Em resolver algo assim. E aí era um caso assim, um processo muito lento, que é muito antigo, já estava rolando já muitos anos, né? Que a gente também vê a data tudo direitinho lá, né? Como foi a petição inicial. E aí eu falei, ai, que bom que eu vim para dar uma, né, para tentar logo ajudar o juiz a determinar, né, essa causa, porque a gente auxilia, né, auxilia a decisão dele. Quem decide é ele, não somos nós, a gente só avalia, né, o que o juiz está pedindo, né, o juiz solicita para o perito, né, fazer o trabalho, né, o que ele tem que ver, o que ele quer avaliar. E aí a gente esse, né, de auxiliar nesse sentido. Isso, e a gente responde aquilo que é solicitado. Então, é diferente de um atendimento de psicoterapia, que você vai fazer várias sessões, vários atendimentos, uma super investigação ali. Então, não, a gente vai responder aquele determinado foco que está sendo aquele caso ali. Então, por isso que às vezes eu posso, né? Olha, em uma tarde, um atendimento, eu realizei uma avaliação. Por quê? Porque os dados que eu coletei ali durante essa minha perícia, esse meu atendimento, já foi o suficiente para responder aquela demanda. Então, o psicólogo perito, ele não faz a psicoterapia do paciente, ele coleta as informações que são que precisam ser respondidas para daquele determinado caso concreto. Então, o juiz, o promotor, os advogados, ou às vezes só o promotor, ou às vezes só o promotor e advogado vão enviar as perguntas, né, que eles precisam para esclarecer aquele caso, e aí você vai utilizar aquelas perguntas para estar montando ali a sua entrevista, né, que a gente fala aí que é semi-estruturada, e aí a gente vai conduzir o nosso atendimento, da nossa avaliação em cima daquilo, né? E dependendo do que a gente vê ali, que é aquele caso, a gente vai selecionar um teste psicológico ou outro caso a gente veja. Então, o psicólogo tem essa autonomia também, ele que vai decidir quais que são as técnicas, quais que são os procedimentos que ele vai realizar para aquele determinado caso. E se a gente vê que há necessidade, que um teste psicológico vai me auxiliar com mais informações, eu incluo, né? Em outros momentos, não, porque a gente não tem teste psicológico específico para o judiciário, né? Os testes psicológicos, eles são aí para a gente fazer as avaliações, mas não específicas de um determinado contexto. Então, a gente vai estar selecionando ou não, né? E aí, aqui a colega perguntou, então, quanto tempo também vai depender, né? A gente briga aqui no direito, tudo depende também, tudo tem as suas exceções. Como a colega falou, sempre vai depender da demanda que tem no judiciário. Às vezes os colegas até perguntam, eu recebo às vezes alguma pergunta, aonde que eu verifico a demanda, né? Não existe uma lista, né? Porque chega processos todos os dias no fórum. Alguns requerem avaliação psicológica, alguns requerem esse olhar do psicólogo e outros não. Outros vai requerer aí a perícia médica, a perícia contábil, a perícia do engenheiro. Às vezes não, às vezes o juiz mesmo ele vai conduzir aquele processo sem precisar de um auxiliar, né? Então vai sempre, depende. Tem dias que você vai receber uma nomeação, tem dias
Vocês já viram aí no Store, teve um dia que eu recebi 15, os outros dias não. Então, depende muito da movimentação. E vai depender também, claro, além da demanda do fórum, quantos psicólogos tem cadastrados nesse fórum. Normalmente, eles fazem uma distribuição ali de nomeações conforme a lista dos psicólogos capacitados. Por isso que eu digo, não adianta ter lá, entrei lá na minha cidade, tem 200 psicólogos, mas a maioria não tem a comprovação que tem uma capacitação específica naquilo, não adianta, tá lá na lista, não vai ser nomeado, ao contrário, vai se queimar, porque se chamarem para você fazer uma perícia e você não fizer um bom trabalho, não vão te chamar de novo, porque o trabalho do psicólogo perito é auxiliar a justiça, e se você não auxiliar, você não vai ser chamado mais. Então, tem que ter toda essa cautela. E vai depender, então, da demanda. Eu fiz o meu cadastro e um dia, no outro dia, já tinha nomeação. A Denise, que está aqui na nossa live também, que é nossa aluna, e ela fez o cadastro, na mesma semana recebeu 15 nomeações. Então vai depender muito. Teve colegas que demorou 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Então depende, né? Então a gente também não pode... eu sei que mesmo a gente sendo psicólogos, muitos são bastante ansiosos de não, vou fazer hoje, amanhã eu já recebi, porque a outra colega aconteceu assim com ela, e às vezes não é assim que funciona, né? Então o primeiro ponto é você se preparar, conhecer sobre aquilo que você vai estar atuando, porque é uma atuação que se difere das outras. Então a gente requer primeiro aí um conhecimento daquilo que a gente se dispõe a atuar, e aí vocês podem ficar tranquilos que as nomeações elas vão acontecer. Além das perícias também, vocês viram que a Aline falou que ela também faz o trabalho do psicólogo assistente técnico judicial, que é uma outra área que se abre dentro da psicologia jurídica. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho aí sobre essa tua atuação também, Aline, que é junto aos escritórios de advocacia. Então, como assistente técnica, eu, na verdade, não atuei ainda, mas eu aprendi no curso, né, como é a diferença de atuação. Tenho interesse até em atuar, eu acho bem bacana. Mas assim, ainda não fechei nenhuma parceria não para atuar, né? Uhum. Mas assim, eu tenho interesse. Hoje em dia, eu acho que os advogados eles precisam, né? Não só os advogados, né? As pessoas que entram com algum processo, eles precisam de uma pessoa também que entenda tecnicamente, por exemplo, essa questão dos quesitos, né? Uhum. A gente conseguir auxiliar melhor, né? Fazer perguntas mais direcionadas até para aquele perito responder, né? Uhum. O trabalho do assistente técnico seria não só esse, né? Mas acho que um dos principais seria esse auxílio, né? E aí verificar também se aquele perito, o oficial, ele fez um trabalho bacana também, né? A gente pode ver ali se teve erros, enfim, né? Eu acho que é legal. Antes eu tinha meio receio, eu falava assim, nossa, acho que é muito mais responsabilidade e tal. Depois eu vi, depois que a gente começa a atuar, a gente vai pegando, né, domínio. Hoje eu tenho maior curiosidade, maior vontade de atuar. Em breve eu quero estar atuando aí também, pra gente estar nesse lado de assistência, né? Que bacana, e é isso mesmo, né? O primeiro passo, os colegas perguntaram qual que é o primeiro passo, é a gente se preparar, conhecer, né? Como a Aline falou, né? Ela já fez a capacitação conosco também da assistência técnica, então a gente elabora quesitos, que são as perguntas que são enviadas para o perito lá do fórum, e aí esse perito vai entregar um laudo, o psicólogo assistente técnico ele vai fazer a leitura do laudo, vai analisar ali se o perito fez um bom trabalho, se ele aplicou os instrumentos de forma ética, adequada, como que ele respondeu aquelas perguntas. Vocês fazem esse trabalho junto aos escritórios de advocacia, então a gente vai estar auxiliando uma das partes envolvidas no processo. Eu gosto bastante do exemplo que é o que eu mais atuo. O pai e a mãe ali solicitando a guarda do filho, né? Requerendo, e tem o juiz intermediando. E o juiz não sabe qual que tem melhores condições de estar com a guarda dessa criança. O psicólogo assistente técnico ele vai auxiliar uma dessas partes ali, fazendo as perguntas para o perito, escritas, né? Daí entregue no processo, fazendo análise do laudo.
Eu também já atuei como psicóloga assistente técnica em questões de guarda. Até teve uma bem recente que tinha a filha já tá com 12 anos e ela estava residindo com a mãe. E agora ela quer morar com o pai e a mãe não aceita. E o pai quer a guarda da filha. Aí a gente fez uma avaliação psicológica do pai, fiz os atendimentos com a filha também para estar fundamentando o laudo, para demonstrar que esse pai ele tem condições, além do vínculo com a filha, condições psicológicas, né, de estar realizando os cuidados. E aí o advogado pega esse laudo, coloca no processo ali para demonstrar para o juiz, para a juíza, que tem argumentos o suficiente para a solicitação dessa guarda. Então é um trabalho bem bacana que a gente pode estar realizando também aí de psicólogo assistente técnico. Então tem essas duas áreas aí. Eu vou estar explicando bem em detalhes para vocês na semana que vem aí no nosso treinamento gratuito. Então semana que vem uma das aulas vai ser sobre perito judicial e assistente técnico judicial. E aí vocês vão ver bem certinho quais que são as diferenças, quais que são as áreas da atuação, tanto do psicólogo perito, tanto do psicólogo assistente técnico, quem que paga o psicólogo perito, quem que paga o psicólogo assistente técnico, quanto ganha cada um deles. Então, todas essas questões aí eu vou conseguir mostrar de uma forma mais detalhada, realmente aí dentro do curso, na semana que vem para vocês. A pergunta aqui sobre quanto que ganha em média um perito. E tem mais algumas referentes aqui. E é uma curiosidade também dos colegas, né? Será que vale a pena atuar como psicólogo perito? Se vale a pena, vale muito a pena. Então, em média, varia muito também, né? Porque a gente estava falando sobre a justiça gratuidade, né? Que também no curso é explicado isso também pra gente. Que quem paga não são, né, as partes, e sim seria o governo, né? Digamos assim. Eu não sei se é o governo exatamente, mas é quem arrecada ali, Estado, né? Que aí arca com essa despesa. E tem a perícia particular, né? Que eu até relatei aqui, que são as partes que vão, né, arcar com aquela despesa. Né? Às vezes tem processos que é quem perde o processo também, né? Tem essa questão. Eu não sei o termo exato da advocacia, mas acho que tem uma coisa de sucumbência, né? Uma coisa, né? E aí é quem perde que vai arcar com esse valor. E aí a gente, né, vê que tem uma tabela, né, um teto para a gente fazer. A Viliane fala muito aqui, explica, né, que até 1.500 aí no Paraná, né, ela consegue cobrar esse valor por perícia quando a justiça é gratuidade. E aí por laudo, tá? E aí quando a demanda é grande, vocês vão calcular aí de 1.500, né, por trabalho. E aí aqui no Rio, eu consegui cobrar mais, até comentei com a Viliane também, né? Teve uma perícia de justiça e gratuidade que eu cobrei o valor de 3.000 e o juiz deferiu, aceitou, né? Então, foi até o meu primeiro, esse primeiro marcou. E eu fiquei naquela, qual o valor, né? Que eu estava ainda um pouquinho insegura, mas aí eu cobrei esse valor e deu super certo, né? Aqui no Rio funcionou. E aí, mas assim, era um trabalho bem complexo também, né? Tinha muitos quesitos. Eu acho que também foi por conta disso que o juiz, ele aceitou, ele deferiu. Quando a gente fala deferir, é que ele, né, aceita a proposta ali ofertada. E aí varia muito, né? É aquilo, depende da complexidade do trabalho. Então a gente tem que ter, quando a gente vai cobrar, né? Vai dar os nossos honorários. A gente tem que avaliar mesmo o processo, a gente tem que dar uma olhada, ver ali como que está o andamento, se já teve perito, se já teve algum trabalho. Outra coisa também que eu gosto de avaliar, né? Se algum perito cobrou algum valor e o juiz achou muito alto, aí eu também tenho uma noção, né? Do quanto ele vai aceitar ou não. Porque isso assim, me deu um norte muito, muito bom, né? Com todos as aqui que eu tenho atuado, eu estou verificando e até então todos estão sendo aceitos, né? É uma média assim de 3, 4 mil, 5 e
tá dando certo. Alguns são justiça e gratuidade, né? E aí é porque agora eu não vou saber explicar aqui para vocês detalhes, assim, né? Uhum. Se foi gratuidade ou não, de 5, de 4, não tem como eu passar exatamente, mas é uma média. No meu caso, está sendo nesse valor por trabalho. Uhum. E aí vai muito. Teve um que eu consegui colocar 5 salários mínimos atualizados, né? Que deu 7 mil e pouco. Aí eu estou aguardando ainda o deferimento ainda. Mas assim, muito complexo também. Por Uhum. isso que eu cobrei esse valor, né? E muito assim, bem técnico os quesitos, assim, com termos bem técnicos para responder, porque às vezes são 30 perguntas, né? Os quesitos são perguntas, né? Para quem não sabe o que são quesitos. E aí as duas partes têm o direito de elaborar esses quesitos. E aí tinha assim 50, tinha um outro que tinha assim, você vê que é bem repetitivo, mas tem, né? Então a gente tem que responder todos, assim, a não ser que não seja da nossa especialidade, porque às vezes entra uma questão médica, né? Que aí nós não somos capacitados para isso, mas aí a gente pode relatar lá, né? Que não é da nossa competência, né? Porque a nossa formação é da área psicológica. E aí acontece de ter também isso. Então varia muito, né? Por aqui eu tô bem, assim. Espero que venham bastante, muito mais. Ainda tô, né? Vou chegar lá, vou chegar. Eu vejo a Miliane botando lá nos e-mails, eu fico, ai, gente, que delícia, olha que bom. Mas é uma boa, né? Rentável. Espero até largar um pouco a clínica e viver só da perícia. Sim, é possível. Olha que bacana. A primeira perícia aí da Aline já foi de R$ 3.000. Já deu para pagar o curso de capacitação completo e sobrou dinheiro Tá. ainda. E assim, só uma coisa importante, assim, alguns tem casos também que demoram também para sair, tá, gente? Também o valor não vem assim na hora, né? Isso é importante. Não vem, tem casos que após a entrega do laudo o juiz já paga, faz o pagamento. Não são todos, tá? Porque às vezes é só o final mesmo do processo. Aí tudo isso também é falado. Quando você recebe a nomeação, eles já falam, já vem na intimação, vem falando ao final do processo. Aí varia também, né, de acordo com o que o juiz ele determina. Porque quem manda é o juiz, né, gente? Então a gente sabe que ele, né, a gente pode até solicitar, pode pedir e ele pode aceitar, porque ele não vai estar contra a gente. Ele, na verdade, ele é nosso amigo também, né? Porque a gente está auxiliando ele. Então, a E o gente pode. valor, como a Aline falou, o valor que muitas vezes a gente não recebe imediatamente também, mas é certo, então pode ficar tranquilo. A gente fala aí que é mais do que uma renda extra, né? Porque é um valor que muda vidas aí. Mas ele também acontece a correção monetária. Então, eu não recebi esse mês os R$ 1.500 que eu fiquei de receber. No próximo mês, a hora que eu receber, eu recebo esse valor a mais, porque ele vai E fazendo diariamente a correção monetária. Como a Aline falou, né? Então existe ela falou da gratuidade da justiça, né? E até uma pergunta bem recorrente que vem aqui, que a gente chama aí de justiça gratuita. A justiça gratuita é quando as partes envolvidas no processo, elas não têm condições de arcar com as despesas processuais. Mas todas as pessoas, elas têm direito à justiça, têm direito à sua defesa. Então, ela comprovando que ela tem uma renda ali abaixo, né, do que precisa para conseguir pagar as despesas, o juiz ele vai dar continuidade no processo e aí ele vai nomear o psicólogo, né, e os outros profissionais, caso sejam necessários naquele caso, mas o Tribunal de Justiça, que é o Estado, né, eles têm um dinheiro, um valor reservado para isso. Então, o psicólogo atuando em justiça gratuita não significa que é grátis. Gratuita, muitas vezes os colegas pensam que você vai trabalhar de graça. E não, é as partes que não têm condições de pagar o processo, aí quem paga é o Estado. Aí sim existe uma tabela, né? Essa tabela está bem desatualizada, eu acredito que em breve eles vão atualizar ela, uma tabela de 2016, onde diz lá que os honorários do psicólogo perito é de R$ 300, isso em 2016. Mas esse valor ele pode ser elevado em até 5 vezes mais a correção monetária. Então, por isso
que aqui, né, então 300 vezes 5, eu recebo os 1.500, mas tem colegas que já recebem com a correção, que dá 2.000 e poucos reais, e dependendo, né, o juiz, ele também tem essa autonomia. Como a Aline falou, o primeiro caso que ela pegou, ela já recebeu 3.000 reais, porque o juiz também tem essa autonomia de estar deferindo ali, fazendo a decisão que ela vai estar recebendo mais. Mas existem aquelas partes que têm condições de pagar com as despesas do processo. Até a gente estava conversando com outros colegas que atuam como psicólogos peritos, e aí eles estavam relatando que já receberam de 4 a 25 mil reais por perícia de pessoas que têm condições, ou seja, que não são as pessoas da justiça gratuita. Então, pensem, de 4 a 25 mil por uma perícia. Então, a gente vê aí que é um trabalho que vale a pena, é um trabalho que exige da gente capacitação. Então, o primeiro ponto ali que teve uma colega perguntou, o que eu preciso? Então, antes de você pensar de fazer um cadastro, você precisa saber que você tem que se preparar, porque a gente precisa conhecer qual que é a área, qual que é o foco, qual que é o objetivo, o que a gente vai atuar, o que um perito faz, como que funciona uma avaliação psicológica, né? Então, na semana que vem aí no curso eu vou estar explicando, ensinando tudo isso para vocês estarem cientes da qual que vai ser a responsabilidade que vocês vão estar, né, atuando, que vocês vão estar fazendo esse trabalho. Mas é um trabalho aí muito bacana, a gente é apaixonado por aquilo que a gente faz, é uma das áreas da psicologia aí que eu mais gosto também. Na minha graduação, assim como da Aline, a gente não teve nada, eu nem sabia, quando eu me formei, que o psicólogo podia atuar, prestar esse serviço para o fórum. Eu achava que era só o psicólogo concursado, que aí para passar num concurso do tribunal a gente sabe que é bem difícil. Inclusive, eu estava vendo, tem um tribunal de justiça que o último concurso foi em 1982. Então é difícil, né, ter concursos para os fóruns. E mesmo tendo, quando tem um psicólogo, tem um ou dois que atuam no fórum, e mesmo assim eles não dão conta, porque é muita coisa, né? Então, pense, a vara criminal, vara de família, infância e juventude, vara civil, tem as questões de adoção, das visitas assistidas. Então, o trabalho, ele é gigantesco e os processos, eles precisam andar, eles têm esse prazo, por isso que o juiz, ele conta com esses psicólogos capacitados que vão estar auxiliando, porque precisa dar andamento nesses processos. Teve uma colega aqui que perguntou no chat sobre o prazo do aceite, tá? Até eu comentei esses dias aqui no Story, eu mostrei para vocês ali. Então, a gente recebe a nomeação, hoje a gente consegue ver pelo nosso e-mail. Então, toda vez que eu mostro a vocês nova intimação, significa que veio um processo novo para mim. Então, eu vou ler esse processo. Eu tenho até 5 dias para abrir o processo, ler. Depois de 5 dias, ele faz mais uma contagem de prazo ainda também, que ele estende para mais 5 dias. E aí eu faço a leitura para ver se eu vou estar atuando naquele caso, se eu tenho essa competência técnica para atuar ou não. Eu faço toda a leitura para ver do que se trata aquilo, né? E aí eu faço o meu aceite. Sobre os prazos da perícia e do laudo, depende também do caso concreto. Se é um caso urgente, se não é tão urgente assim, aí vocês vão estar lendo e o juiz também vai determinar. Às vezes chega para mim 30 dias, 60 dias, 90 dias, 120 dias. Então, ali vocês vão saber também qual que é o prazo. Mas nunca vai ser menos do que 30 dias, porque tem todo esse trâmite que funciona de um processo. Então, eu, psicóloga, vou fazer o aceite. Daí, abre-se mais 15 dias para os advogados mandarem as perguntas. Daí, para o Ministério Público, o promotor mandar as perguntas. Daí, para eu agendar a perícia. Daí, para o oficial de justiça ir na casa dessa pessoa. Então, a gente trabalha com uma agenda aí para o ano todo e a gente vai conseguindo se organizar na nossa agenda. Então, hoje eu tenho perícia da semana toda, mas porque já veio lá do ano passado. E como a Aline falou aí no começo da live, que ela recebeu perícias que a nomeação dela foi em setembro e outubro, e só agora que ela foi comunicada, porque tem toda essa questão de todo esse tempo de processo, que tudo tem prazo no direito, né? E também tem o recesso forense. Então, todo final do ano, os servidores do fórum entram em um recesso forense. Não é férias, é o recesso forense. Então,
Eles trabalharam ali até mais ou menos dia 16 de dezembro e retornam agora nessa próxima segunda-feira a contar os prazos novamente. Então, fica mais ou menos 30 dias ali de recesso. E agora começa novamente a fazer. Daí eles têm uma ordem do que é urgente e do que não é. Uhum. Aqui, né, no caso, como é outro estado, retornou. Dia 8, né? Muitos servidores já voltaram dia 8. Mas as audiências e tal começa agora, acho que é 22, segunda-feira. Então, ok. Vamos ver o que mais de perguntinhas que tem aqui que a gente pode estar auxiliando vocês. Então, a Sandra perguntou qual que vai ser o primeiro passo. Então, o primeiro passo é para vocês participarem semana que vem aí do treinamento. Ele vai ser totalmente gratuito, vai ter certificado de participação também, tá, Sandra? Para você poder se inteirar um pouco mais sobre as avaliações, sobre as perícias judiciais. A Janaína perguntou aqui sobre a diferença do tipo de perícia no Tribunal de Justiça e no TRT. A Aline já está atuando no TRT também, né, Aline? Então, tem os tribunais de justiça, gente. Tem o Tribunal de Justiça Estadual, que é o fórum, que normalmente vocês conhecem, onde vai ter vara de família, que faz as disputas de guarda, o fórum criminal, cível. E aí tem o TRT, que é um outro fórum que é voltado ao trabalho. Ao trabalho, exatamente. E aí, a diferença assim, maior é que no TRT, né, a gente vai avaliar se há uma doença ali naquele indivíduo, né? Geralmente é voltado para o trabalho, né? E aí, geralmente, né, a gente tem que avaliar se realmente tem uma comorbidade ali. É mais voltado mesmo para psicopatologia, né? Porque a gente tem que ver se aquela doença foi realmente adquirida naquele ambiente de trabalho, né? Se foi adquirido, ou se a pessoa já tinha antes de entrar naquele contexto daquele trabalho. Então, geralmente a gente avalia, mais voltada para essa questão mesmo da doença na pessoa, né? Com relação àquele ambiente ali do trabalho que ela, né, tá colocando ali na justiça. E no TJ, né, como a Viliane falou, o TJ é do Estado. Então, no Estado tem são várias varas, né? Tem a vara de família, como ela falou, que aí é voltado muito com menores, né? A avaliação tem questões de guarda, tem questões de alienação parental, né? Que hoje em dia é muito falado, né? E as pessoas agora, a gente vê que é algo que sempre aconteceu, mas que agora tem uma nomenclatura e a gente sabe que traz um prejuízo muito grande para a criança. Então, é algo que está tendo muita demanda, né? Porque as separações a gente sabe que está acontecendo demais. E aí entra uma questão judicial ali com quem essa criança vai ficar, né? Se tem a visita assistida e tudo mais, né? A guarda compartilhada, como muitos ouvem também. Tem a questão civil, tem criminal, aí criminal é voltada para crimes, né? E a gente também vai avaliar aquele contexto que o juiz está pedindo. Que mais? E tem muitas, né? Eu atuei, assim, com a minha experiência, atuei em família, na fazendária, da fazenda, né? Atuei na criminal, ainda não atuei. A Viliane atua na criminal, né? Sim, muito. Ainda não atuei ainda na criminal. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver, não tô lembrando agora. Mas assim, essa questão mesmo da família, eu amo, né? Então, eu domino muito essa parte de família, até porque a minha experiência é maior na clínica, né? Eu gosto e até tô voltando mesmo a direcionar, né, para esse lado. Porque é algo que quando a gente tem afinidade, é muito bom, né? E é uma atuação que também é bem bacana, acaba exigindo do psicólogo, né, a busca também por conhecimentos, mesmo você atuando com perícia, existe uma diversidade de temas, de casos que acontecem ali. Então, você foi nomeado daquele determinado caso. Então, você vai ler, vai pesquisar sobre aquilo, vai ir lá na plataforma do curso, vai rever as aulas. Então,
eu me sinto pronto, já posso atuar aqui também. Até a Joana fez uma pergunta, esses dias também tinha perguntas assim na caixinha de perguntas se eu não tinha medo em atuar com as perícias, de medo de sofrer algum dano, alguma retaliação, alguma denúncia, né? E a resposta é não. Por quê? Porque você vai estar preparada para atuar, né? Você sabe o que você tem que fazer, você vai seguir as normativas e as resoluções do nosso conselho. Então não tem que você ficar com medo se vai acontecer, porque você vai fazer o que precisa ser feito da forma mais ética e assertiva ali possível. Mas para isso a gente também tem que estar preparado, como a gente já falou, também não nunca vi falar de perícia, nunca vi, não sei como conduzir uma entrevista, nunca vi um teste psicológico na minha frente. Então eu preciso me capacitar, me preparar, aí é só ir trabalhar mesmo, que a demanda, ela existe aí, tá? Vamos ver aqui o que os colegas perguntaram, tá? Como estudante de psicologia, posso me preparar para atuar com os perícias? Sim. Inclusive, a gente tem vários alunos que ainda estão na graduação. Esses dias eu fiz uma live com o psicólogo Márcio. O Márcio, ele entrou no nosso curso enquanto ele estava, acho que no 8º ou 9º período da graduação. E aí, a hora que ele terminou, que ele se formou, estava com o CRP em mãos, ele já fez ali, ele já tinha o certificado do curso de capacitação com o CRP, fez o cadastro já no primeiro mês de formado, foi nomeado, a primeira perícia dele, ele já ganhou R$ 1.800 e hoje ele está atuando em Florianópolis, Santa Catarina, recém-formado e já estava preparado. Então, enquanto estudante de psicologia, ele já se capacitou, se preparou, utilizou os certificados do curso para complementar as horas na... Enquanto estudante de psicologia, você pode sim já estar se preparando, já vai sair na frente de todos os teus colegas ali da turma, né? Então, quem me dera eu, se quando eu estivesse me formando, alguém tivesse me mostrado esses caminhos, eu já tinha adiantado muitos e muitos anos aí. É verdade. Nem precisaria. Eu, no meu caso, eu fiz pós-graduação em jurídica que, assim, eu acredito que não somou tanto. Eu não faria. Hoje, eu não faria uma pós-graduação. A gente vai muito naquela questão assim, eu tenho que fazer pós, né? O certificado tá aqui. Ok, até soma um pouco, mas não me deu essa capacitação mesmo, assim, né? Prática. Eu acho que o curso dá muito mais esse embasamento prático de atuação, né? Para a gente realmente pôr a mão na massa, que é algo que a gente quer, né? A gente quer trabalhar, a gente sai da faculdade com sede de trabalho, né? Porque a gente quer logo executar, exercer, né, a nossa profissão. E aí eu também, quem me dera, se tivesse conhecido bem no período de formação, ia ser ótimo. Exatamente, porque até os próprios professores da graduação, eu lembro na minha época, né, todo mundo incentivava em fazer uma pós, né, eu fiz pós-graduações também, mas na pós a gente vê a parte teórica, né, a gente vê teorias, fundamentação histórica ali, né, e a gente, a parte prática mesmo, do passo a passo, o que eu preciso fazer, eu tô começando do zero agora, como que eu faço? É capacitação, né, a parte da pós-graduação é importante, claro, né, mas a gente vê mais a parte teórica mesmo, né? Por isso que o nosso curso ele se chama Avaliação Psicológica na Prática, né? Tem as aulas teóricas, tem, né? Mas tem o passo a passo, né? Desde o primeiro atendimento até... Nunca vi teste psicológico, ouvi muito superficialmente na faculdade. No curso vocês vão aprender, porque tem aulas ali, tem as simulações, eu aplicando o teste psicológico numa pessoa, depois eu corrigindo esse teste psicológico. Então tem várias aulas assim bem práticas, inclusive de como montar uma proposta de trabalho em avaliações, como que você vai estar se colocando à disposição, oferecendo o teu trabalho em avaliações psicológicas. Então, bem bacana, tá? Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Tem bastante, Aline. E sabe o que é bacana? É até legal, gente, vocês perguntarem para quem atua na área mesmo e para quem de fato está disposto a ensinar outros colegas psicólogos. Porque, infelizmente, eu recebo aqui muitos colegas perguntando que foram conversar com outro psicólogo que atua e acabaram dizendo que não vale a pena. Porque, infelizmente, a nossa categoria são de psicólogos desunidos, né? São aqueles psicólogos que
não buscam incentivar, ensinar, se sabe o caminho, não repassa para outro colega. Infelizmente, tem muito aquela ideia de concorrência, né? E a gente sabe que não existe hoje. A minha cidade, eu tenho alunos que moram na minha cidade que atuam no mesmo fórum que eu, porque também eu não daria conta. Olha, eu moro numa cidade de interior, tenho demanda. A Aline mora numa cidade gigantesca, que é o Rio de Janeiro, que tem demanda também, né? Então, é bem bacana mesmo vocês fazerem perguntas para aqueles colegas que estão dispostos. Inclusive, convidei a Aline hoje também, porque eu vejo que também ela é uma psicóloga que sempre está disposta aí a auxiliar outros colegas. E tem bastante perguntas aí, gente. A gente ficaria a noite toda conversando sobre esse tema que a gente ama aí, que é a avaliação psicológica. A avaliação psicológica, para você atuar, não exige pós-graduação. Para você ser psicólogo perito, não precisa pós-graduação, você precisa capacitação, conhecimento para atuar na área. E eu vou deixar o convite para vocês, então, na semana que vem, dia 22, que é segunda-feira agora, 23 e 24, às 8 horas. Todos os dias, segunda, terça e quarta, é o nosso curso aí às 20 horas, não vai ser aqui pelo Instagram. Para vocês se inscreverem, precisa fazer a inscrição, digita aqui eu quero, ou tem o link lá na bio, para vocês receber o link de cada aula, receber os materiais complementares, receber o certificado de participação também. E eu acredito que lá vocês vão também aprender ali de uma forma mais didática, né? Hoje aqui a gente fez um bate-papo mesmo, bem bacana, foi muito bom. Sem dúvidas, também contribuiu muito para vocês aí que têm dúvidas. E Aline, eu gostaria de agradecer você, né, por ter se disponibilizado. A Aline tem uma filhinha pequena também e que teve que fazer umas manobras hoje para poder estar conosco. Provavelmente ela já está aguardando a Aline retornar, então agradecer. E a Aline também, gostaria que você agradecesse os teus seguidores, as pessoas que te acompanham aqui no teu perfil, né? Quem é teu paciente, quem é teu cliente, ou que busca pelos seus atendimentos, que você contasse como que você atende e aonde que você atende. Sim. Então, agora atualmente eu estou atendendo totalmente online, né, na clínica. Migrei para online porque a procura estava bem grande, né? E aí, de acordo, né, com a minha praticidade também, porque montei um espaço, né, para ficar mais prático. E esse trabalho de perícia também, como a gente faz muito, né, utilizando o computador, né, para agendamento, para peticionar, unir o útil ao agradável. Então, eu coloquei os atendimentos online, são ótimos, agendamento feito comigo mesmo. E é isso, assim, eu comecei essa questão do online mesmo, eu voltei pro. Eu só faço presencial a perícia, né? Que aí eu agendo no consultório aqui que eu subloco, próximo à minha residência. Mas para atendimento clínico eu tô fazendo somente online, né? Quero agradecer a todos os seguidores aí. Tô movimentando há pouco tempo, né, aqui no Instagram, mas tenho aprendido muito com a Viliane, minha inspiração, porque ela tem movimentado bastante. Eu peguei uma evolução boa, né? Porque 2022 para cá eu vejo que ela está crescendo cada vez mais. Eu desejo muito mais sucesso, né, no Atualize, que é um curso assim, que veio para ficar, para ajudar nós psicólogos, né? E é isso, assim, eu estou aqui para somar. Aprendi muito, continuo aprendendo, né? O que eu puder compartilhar, estarei aqui compartilhando também, né? E aos colegas que me solicitam ajuda, também estou disponível. Eu estou iniciando mentorias também, né? Porque eu sei que a gente fica um pouco perdido inicialmente. E aí, o projeto 2024 para a gente, né, se unir mais, né? Nossa categoria é muito desunida, como a Viliane falou, mas a gente pode fazer diferença, começa por nós, né? Então, por que não a gente ajudar, né? Claro que a gente desenvolve o nosso trabalho também, né? E é isso. Agradeço pela contribuição, né? Com a minha carreira também, né? Que está iniciando, digamos que está iniciando na perícia, mas tem muito a crescer ainda com a Viliane. E é isso. Obrigada, gente. Obrigada, Aline. Conte conosco aí também. Os colegas que estão chegando na live agora, eu vou deixar salva ela aqui para vocês. Com certeza aí vocês vão aprender muito com a experiência da Aline, com o que eu contei aí sobre as minhas atuações com as perícias judiciais. Amanhã às 20 horas também a nossa live é sobre avaliação psicológica para o judiciário. Tem uma outra colega de um outro estado que ela vai estar contando também a experiência dela, como que está sendo
Aí também uma colega que mora numa capital bem grande aí, que hoje ela não consegue mais atender outros contextos nem de psicoterapia, nem de avaliações psicológicas em decorrência da demanda que ela tem aí do judiciário, e também vai estar compartilhando conosco. Então eu espero vocês amanhã às 20 horas. E Aline, mais uma vez, gratidão, muito obrigada por tudo que você compartilhou conosco nessa noite. Obrigada. Então, um grande beijo e Beijo. até mais. Tchau, tchau. Até.